Todos os dias eu recebo o mesmo tipo de comentário. Por que Ciro Gomes apoiou Lula no segundo turno? Comentários vindos de eleitores de Bolsonaro. E eu quero falar algumas coisas importantes, como, por exemplo, a minha posição pessoal a respeito da fala de Ciro Gomes no segundo turno das eleições de 2022. Eu não estou fazendo esse vídeo para justificar ou dar resposta para os seguidores de Bolsonaro. Eu não faço vídeos para estes. Embora possa atingi-los, e se atingi-los, que bom. Mas eu faço vídeos para pessoas que me acompanham e que gostam do que eu falo, do que eu reflito, e que eu preciso ser verdadeiro, principalmente para com essas pessoas. Presta atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, você vai deixar o seu like, vai inscrever-se no canal, vai acionar o sininho das notificações, para não perder mais nenhum vídeo novo aqui no Falando de História. Roda a vinheta. Pois bem, há um X da questão a ser discutido na posição tomada por Ciro Gomes em 2022. E como esse é um canal de história, quanto mais equidistante, melhor para se analisar os fatos. Às vezes, na instantaneidade, a gente não consegue entender. Então, tem algumas coisas a serem colocadas, a serem postas. Primeiramente, tá? Eu, Noé, o que eu fiz no segundo turno das eleições de 2022? Eu vou declarar o meu voto porque não tem problema nenhum. Para governador, eu votei criticamente em Eduardo Leite. Porque eu fiquei com muito medo de um Onyx Lorenzoni tomar o poder. Então eu fiquei tanto medo, devido às declarações que ele fez e tudo mais, que eu acabei votando criticamente no Eduardo Leite. Claro que eu não fiz campanha, não saí por nada, não botei botãozinho. É o meu voto e deu. Seco. E efetivamente não é o meu governador, não gosto das políticas do Leite, que é o verdadeiro leiloeiro de Estado, como dizia, né, o meu candidato de primeiro turno, que foi o Vieira da Cunha. Pois bem, depois, para presidente, o que eu fiz? Qual foi a minha opção? Eu votei em nulo. Não. Nulo eu votei em 2018, eu votei em branco. Porque nulo para mim era quando dissesse assim, ó, eu estou dando um erro, errei ali o voto. Não. Eu quis dizer que eu não me sinto representado por nenhum dos dois candidatos. E isto faz parte do processo democrático. Você não precisa se sentir representado por A ou B. Os dois, para mim, é a mesma coisa. Portanto, não merecem o meu voto. Nenhum dos dois. Ponto. O que aconteceu? O Ciro se posicionou, eu não sei se foi logo no início do segundo turno, né, sobre a indicação dele do voto no segundo turno. E ele colocou, em outras palavras, que ele votaria no PT no segundo turno, se ele falou. Ele colocou num discurso que, na verdade, não foi tão claro assim. Essa que é a verdade. Que, criticamente, ele votaria no Lula. Criticamente. O que é voto crítico? Voto crítico é o seguinte, você vota no cara, você acredita no cara, mas você vota no cara ou para dizer não para um outro candidato, que é o caso do Bolsonaro, ou enfim. Como eu fiz, no meu caso aqui para governador. Pois bem, o Ciro errou no meu modo de ver naquela fala. Primeiro que ela não foi uma fala clara. Segundo, que eu acho que não foi coerente no sentido de ser a oposição aos dois. Porque, tudo bem, ele é partidário, ele tem compromisso e tudo mais, mas às vezes tem coisas que a gente pode, né, abdicar. Eu, por exemplo, se eu fosse o Ciro, eu abdicaria a vice-presidência do partido e declararia o meu voto nulo, provavelmente, ou em branco, e respeitaria quem fosse votar no Lula sem fazer campanha alguma, como o tal do 12+1. E tudo mais. Só não indicaria voto para o Bolsonaro. Beleza.
Porque para nós, eleitores do Ciro, nós tivemos, né, quais são as nossas alternativas? Votar no Lula só para dizer não para o Bolsonaro? Pode ser, não é uma alternativa. Eu respeito quem fez isso. Votar nulo ou em branco. Eram as únicas alternativas que nós tínhamos. Votar no Bolsonaro? Não dá, né? Não dá. Mas esse é o sentido da coisa. Então, meus caros, o meu pensamento é que, infelizmente, pela fala não clara do Ciro, gerou a narrativa contra ele mesmo, feita pelos bolsonaristas e que eles insistem o tempo todo. E quem é que responde por isto? Eu que produzo conteúdo o tempo todo. E o mais que me indigna mais é que eles usam disso para atacar o Ciro e não atacam o Lula, a qual eles se dizem tão opositores. Então é isso que me incomoda. Mas todos os dias eu tenho que responder sobre isto, como se eu fosse o culpado da situação. É duro, mas né, quem produz conteúdo tem que lidar com isso e faz parte do processo. E aí, o que você pensa? Você concorda, discorda? Quero saber a sua opinião aqui no campo dos comentários. Não esqueça de deixar esse like, de deixar a sua inscrição, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e compartilhar esse conteúdo se você achou relevante e importante para você também. Um abraço.